E aí, aqui é o Reili, e hoje nós vamos estudar o informativo do STJ número 4. Já estudamos os 3 primeiros nos vídeos anteriores, e hoje é o dia do número 4. Teremos 28 julgados para estudar no dia de hoje. Vamos lá? O prazo de livramento condicional deve respeitar o limite máximo da pena? E aí? A resposta, eu acho que é sim. O STJ entendeu que o prazo do livramento deve respeitar sim o limite máximo da pena. Era uma divergência que existia na doutrina e na jurisprudência, mas acho que foi fixado que sim. Vamos ver? Sim, vídeo artigo 75 do Código Penal. Show. Próxima. Pode configurar crime contra a honra, a crítica a indivíduos e a sua gestão da coisa pública? Acho que sim, pode configurar sim o crime contra a honra, desde que haja o dolo específico de ofender a honra. Não é a mera crítica à gestão da coisa pública, por exemplo, jornalistas que criticam a gestão da coisa pública, opiniões em revistas, ou esse tipo de opinião que pode configurar um crime contra a honra, não. Tem que haver a comprovação desse dolo, do animus injuriandi, animus caluniandi. Vamos ver? Nos crimes contra a honra, não basta criticar o indivíduo ou a sua gestão da coisa pública. É necessário o dolo específico de ofender a honra alheia. É isso aí. Próxima. Na primeira fase da dosimetria da pena, as condenações criminais que não caracterizam reincidência não podem ser usadas para violar negativamente o quê? O que decidiu o STJ nesse julgado? Não podem ser usadas para violar negativamente a personalidade do agente e nem a sua conduta social, né? Acho que é isso. Vamos ver? Personalidade é conduta social. É exatamente isso. Porque a personalidade do agente tem que ser analisada por análise psicológica, esse tipo de análise, por profissionais especializados, não pela reincidência ou as atividades anteriores. E a conduta social é a conduta do agente no meio onde vive, na comunidade. Esse tipo de conduta é a análise da comunidade e não dos atos anteriores cometidos pelo indivíduo. Então, o que não for considerado na dosimetria não pode ser considerado para personalidade ou conduta social. Próxima, acordo de não persecução penal. Deve o Ministério Público, ao entender pelo não cabimento do acordo de não persecução penal, intimar o acusado para que este possa recorrer da decisão? Não, não é um dever do Ministério Público, não. Ao entender pelo não cabimento do ANPP, ele não precisa intimar o acusado. Resposta, não há necessidade de o Ministério Público, ao entender pelo não cabimento do acordo na persecução penal, intimar o acusado para que possa recorrer da decisão, nos termos de 24A para o 14 do CPP. É isso aí. Próxima. É lícita a coleta de dados telemáticos de mensagens enviadas por meio de aparelho BlackBerry? E aí, o que vocês acham? A questão aqui é que a empresa responsável pela BlackBerry, a RIM, R-I-M, ela é canadense, né? Estava se dizendo que seria necessário um acordo de cooperação Brasil-Canadá especificamente para esse tipo de coleta de dados telemáticos. Mas acho que o STJ entendeu que não é necessária acordos extraordinários. É lícita sim a coleta desses dados telemáticos. Vamos ver? Sim, armazenamento de dados no exterior, no caso Canadá, sede da RIM, não obsta o cumprimento da medida em solo brasileiro. É isso aí. Próxima. O que é a chamada Fishing Expedition? Ela é admitida no direito brasileiro? E aí, o que é Fishing Expedition? Eu acho que é aquela coleta indiscriminada de provas que o agente analisa todas as provas, analisa tudo que der para analisar e chama de pescaria probatória. O investigador, seja ele o policial ou membro do Ministério Público, analisa toda a vida da pessoa no objetivo de encontrar alguma coisa. A doutrina afirma que ela não é admitida no direito brasileiro, e eu acho que o STJ endossou essa tese. Não é admitida no direito brasileiro, por violação ao devido processo legal, creio eu. Vamos ver? A Fishing Expedition refere-se a uma busca indiscriminada e ampla por evidências, muitas vezes sem uma base sólida para acreditar que tais evidências existam. Não é admitida no direito brasileiro, certo? Os indícios de autoria antecedem as medidas invasivas, não se admitindo em um Estado democrático de direito que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar a verdadeira
Fishing Expedition. Então é isso. Primeiro, você tem que ter indício de autoria contra uma pessoa, para depois decretar algum tipo de medida invasiva. Essa é a questão, esse é o problema da Fishing Expedition. Beleza. Próxima questão. Quando a acusação não produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa acusatória, caso produzidas, pode o magistrado condená-lo com fundamento nas provas remanescentes? Não, não pode. Essa aqui é a teoria do Alexandre Moraes da Rosa, né? Acho que sim. Professor Alexandre Moraes da Rosa. É a questão da teoria da perda de uma chance, não é? No processo penal. A acusação tem que produzir todas as provas possíveis, porque senão não dá a chance do réu se defender das provas. Acho que é isso. Vamos ver? Não, a condenação será inviável. É isso mesmo. Próxima. O ressarcimento ou reembolso de despesas para o agente público configura corrupção passiva? Não necessariamente. Ressarcimento ou reembolso de despesas, não necessariamente. Tem que haver aqui o dolo e tem que haver o locupletamento, né, do agente público. Vamos ver? Não. O mero ressarcimento ou reembolso das despesas para o agente público não configura corrupção passiva, visto que deve-se demonstrar a solicitação ou recebimento de vantagem indevida por ele. Então é isso, a vantagem tem que ser indevida. Próxima. Para o bloqueio de ativos financeiros de sociedades empresárias, é necessário que bloqueio de ativos financeiros de sociedades empresárias. É necessário a comprovação ou algum indício relevante de que a sociedade empresária participou da atividade criminosa, né? Ou se beneficiou da atividade criminosa. Vamos ver? Resposta: a exigência de indícios veementes de que elas tenham sido usadas na conduta criminosa. É isso mesmo. Próxima. O que decidiu o STF a respeito da tese da legítima defesa da honra? Foi um julgado recente e bastante famoso, né? A legítima defesa da honra é inconstitucional. O STF decidiu que é inconstitucional. E com base nesse julgado, o STJ definiu que não é possível, não é cabível o habeas corpus, com base na tese da legítima defesa da honra. Acho que é isso, vamos ver? O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF 779 do Distrito Federal, considerou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra, ainda que utilizada no tribunal do júri, não sendo possível dar guarida à referida tese em sede de habeas corpus. É isso mesmo. Próxima. Qual é o efeito da alteração promovida pela Lei 14.155 de 2021 ao estelionato, na fixação da competência quanto ao lugar, considerando-se os processos já em andamento? E agora? Lembram da Lei 14.155 de 2021, que modificou a competência para o estelionato? Estelionato agora para os casos de cheque sem fundo, cheque sustado ou apropriação, estelionato, apropriação, alguma coisa assim. Tem a competência como o lugar do domicílio da vítima, né? Salvo se forem várias vítimas, que será fixado por prevenção. E como a lei processual se aplica a partir da vigência da lei processual, então essa lei se aplica imediatamente e nos casos de denúncia já recebida pelo juiz, processo já em andamento, ocorreu a perpetuatio jurisdictionis. Então, os processos não mudariam a sua competência, porque estamos falando aqui de competência quanto ao lugar, e competência quanto ao lugar é competência relativa. Vamos ver? Segundo o dispositivo alterado pela Lei 14.155 de 2021, nos crimes de estelionato praticados mediante depósito, emissão de cheque sem fundo, ou com pagamento frustrado, ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima, certo? Em caso de pluralidade de vítima, será fixada pela prevenção. A modificação da competência promovida pela Lei 14.155 tem aplicação imediata. Contudo, por se cuidar de competência em razão do lugar, de natureza relativa, incide a regra da perpetuatio jurisdictionis, quando já oferecida a denúncia. Show de bola. Lembrei de quase tudo. Próxima. É possível aplicar o artigo 112, parágrafo 3º, 5 da LEP. Aquele caso da progressão de regime para gestante que não tenha integrado ORCRIM, organização criminosa, vedando a progressão específica para a gestante que tenha participado de associação criminosa ou associação para o tráfico. Então lá,
a gente tem uma regra específica para a progressão de regime de gestante, né? Lá no artigo 112, parágrafo 3º. E diz que se a gestante tiver integrado organização criminosa, não vai entrar nessa regra específica aqui de progressão de regime de gestante. Tá, essa é uma regra. A pergunta é, a gente pode aplicar essa regra de vedação para a associação criminosa ou associação para o tráfico? Não, não pode, porque como é uma regra que limita direito de progressão de regime, ela tem que ter uma interpretação restritiva. Não é possível uma interpretação ampliativa dessa regra para abarcar associação criminosa e associação para o tráfico. Organização criminosa é só aquele disposto na Lei 12.850 de 2013. Vamos ver? Resposta: não, em prol da legalidade, da taxatividade e do favor rei. Esses três princípios: legalidade, taxatividade e favor rei. Legalidade tem que estar previsto em lei. Taxatividade é só aquilo que está previsto na lei. E favor rei, benefício do réu. A interpretação do artigo 112, parágrafo 3º, 5 da LEP, deve se dar de modo restritivo, considerando organização criminosa somente a hipótese de condenação nos termos da Lei 12.850 de 2013, não abrangendo a penada que tenha participado de associação criminosa, que é o artigo 288 do Código Penal, ou a associação para o tráfico, que é o artigo 35 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Show de bola! Próxima, cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual ao foragido por considerável período. Aqui tem uma divergência, né? Acho que o STJ negou essa possibilidade, não cabe. Se o interrogado, se o réu está foragido por considerável período, não é possível interrogatório virtual. Mas o STF, acho que o ministro Fachin recentemente autorizou essa possibilidade. Então a gente tem que analisar como vai ficar daqui para frente. Eu acho que é isso. Vamos ver? A resposta é não, pois a situação não se amoda no artigo 220 do CPP, é a decisão do STJ, da sexta turma, em 2021. Mas em 2 de maio de 2022, o ministro Edson Fachin, em decisão monocrática, proferida no HC 214.916, determinou que o juiz autorizasse a participação do réu na audiência de instrução virtual, mesmo ele estando foragido. Vamos ficar atentos para verificar se esse entendimento irá prevalecer entre os demais ministros do STF. Show de bola! Próxima. A suspensão dos prazos prescricionais e execução penal pela submissão do tema repercussão geral, na hipótese prevista no artigo 1035, parágrafo 5º do CPC. E aí? Submeteu o tema repercussão geral. Ocorre a suspensão dos prazos prescricionais em execução penal? Acredito que não, porque não há uma previsão legal para isso. Seria uma restrição de direitos, porque suspendeu o prazo prescricional, né? Então não corre o prazo prescricional contra aquele que está cumprindo algum tipo de pena da execução penal. Então é pior para o réu, sem previsão legal, não há essa previsão legal. Então não automaticamente. Pode haver a suspensão por decisão judicial, por algum tipo de decisão, mas não é automática. Resposta: não automaticamente. Não há suspensão dos prazos prescricionais em execução penal por ausência de previsão legal, em razão da submissão do tema repercussão geral na hipótese prevista no 1035, parágrafo 5º do CPC, sem a declaração de sobrestamento dos processos, nem a suspensão expressa dos prazos citados. Isso aí. Próxima. Ofende o princípio da ampla defesa a negativa de acesso ao conteúdo de medidas investigativas em curso que ainda não foram documentadas e cujo sigilo, no momento, é imprescindível à sua efetividade? E aí? Creio que não ofende o princípio da ampla defesa. Por quê? Porque essas medidas ainda estão em curso e o sigilo é imprescindível à efetividade da investigação. Se for quebrado o sigilo, a investigação perde seu sentido, né? Perde a sua efetividade. Resposta: não. É isso mesmo. Próxima. De quem é a competência para processar e julgar os crimes ambientais e contra a vida decorrente do rompimento da barragem de Brumadinho, Minas Gerais? De quem é essa competência? Acho que é da Justiça Federal, né? O STJ entendeu que é da Justiça Federal. Vamos ver? Resposta: Justiça Federal. É competente para processar e julgar esses crimes ambientais e contra a vida. Ou próxima. É possível citação do réu por WhatsApp? Acho que o STJ entende que é possível desde que o oficial de justiça garanta a autenticidade do número e a identidade do réu citado, né? Uma chamada de vídeo, por exemplo. Não pode só mandar uma mensagem e fazer um termo. Não pode. Vamos ver se é isso.
Resposta: é possível a utilização de WhatsApp para citação de acusado, desde que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, bem como a identidade do indivíduo destinatário do ato processual. É isso mesmo. Outro julgado: é nula a citação realizada por aplicativo de mensagem WhatsApp, quando verificada a ausência de cautela para atestar de forma cabal a identidade do citando. Então é isso, 2 julgados diferentes no mesmo sentido. Próxima: o agente pode ser condenado pelo crime do artigo 34 da Lei de Drogas, quando a posse dos instrumentos é ato preparatório destinado ao consumo pessoal de entorpecente. E aí, aquele crime dos atos preparatórios? Acho que o STJ entendeu que o agente não pode ser condenado por esse crime quando for para consumo pessoal. Vamos ver? Resposta é não. O agente não pode ser condenado pelo crime do artigo 34 quando a posse dos instrumentos é ato preparatório destinado ao consumo pessoal do entorpecente. É isso aí. Próxima. De quem é a competência para o julgamento de crime praticado por promotor de justiça em contexto que não guarda relação com as atribuições do cargo? E aí? Promotor de justiça, em regra, tem competência para julgamento dos seus crimes no Tribunal de Justiça, né? Ele tem o foro por prerrogativa de função. E em contexto que não guarda relação com as atribuições do cargo, acho que o STJ entendeu que continua sendo no Tribunal de Justiça. Não se aplica aquela regra dos parlamentares. Não se aplica. Vamos ver? Questão de ordem na ação penal 937. A competência para o julgamento do crime praticado por promotor de justiça, em contexto que não guarda relação com as atribuições do cargo, é a do Tribunal de Justiça, revelando-se inviável a extensão do entendimento exarado pelo STF na questão de ordem da ação penal 937. Então será sempre no Tribunal de Justiça. Show? Próxima. É possível o ajuizamento de 2 ações penais sobre os mesmos fatos, uma na justiça comum e outra na justiça eleitoral? E aí, o que você acha? Pelo que eu me lembro, não é possível por ofender ao bis in idem, né? Acho que é isso. Vamos ver? Não, pois viola a garantia contra a dupla incriminação. É isso aí. Próxima. É idônea a fundamentação do decreto prisional, assentada na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e na necessidade de interromper a atuação de líder de organização criminosa, voltada para a prática de crimes informáticos. Então, temos um decreto prisional, uma decisão judicial que manda prender uma pessoa, justificando que o agente é perigoso pelo seu modus operandi e na necessidade de interromper a atuação de líder de organização criminosa voltada para a prática de crimes informáticos. É possível essa prisão? Acho que o STJ entendeu que não é possível, não seria possível, porque não há essa previsão legal. Vamos ver? Sim, é possível sim. Então essa eu errei. É possível sim o decreto prisional assentado na periculosidade do agente, evidenciado pelo seu modus operandi, necessidade de interromper a atuação de líder de organização criminosa voltada para a prática de crimes informáticos. Então, embora não exista essa previsão específica e expressa para a prisão preventiva, o STJ entendeu que esse caso é um dos casos, sim, que se amolda lá na prisão preventiva, talvez na questão da ordem pública, garantia da ordem pública, né? Então, essa eu errei. Próxima. Na hipótese de condenação concomitante, a pena privativa de liberdade e de multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, a multa, obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Então, se o agente não pagou a pena de multa, isso impede que seja reconhecida a sua extinção de punibilidade, mesmo tendo cumprido já a pena privativa de liberdade? Acho que sim, em regra sim, mas se o réu comprovar que não tem condições de pagar a pena de multa, aí não obsta. Ele pode ter extinta a sua punibilidade, sim, mas ele tem que comprovar que não tem condições de pagar aquela pena de multa. Vamos ver? Resposta, em regra sim, salvo se o condenado comprovar impossibilidade de fazê-lo. É isso mesmo. Próxima. A interpretação equivocada da norma tributária pode configurar o crime de excesso de exação, que é o artigo 316 do Código Penal? Acredito que não. Interpretação equivocada da norma não é, porque não tem o dolo, né, do excesso de exação. É só uma interpretação equivocada. Não. A simples interpretação equivocada da norma tributária não configura o crime de excesso de exação. Show. Próxima. O proveito econômico obtido é suficiente para tipificar o crime de peculato desvio?
Não, tem que ficar configurado que ele efetivamente desviou verba pública. Não é qualquer proveito econômico que ele tenha que pode ser peculato desvio, né? Vamos ver? Resposta é não. O mero proveito econômico não é suficiente para tipificar o crime de peculato desvio. É necessário que o agente pratique alguma conduta voltada ao desvio de verbas públicas. Então é isso. Próxima. A readequação do bloqueio de valores constitui reformácio impégios em sede recursal. Então, o tribunal, no recurso, readequou o bloqueio de valores. Havia um bloqueio de valores, ele fez uma readequação. Modificou esse bloqueio de valores. Constitui reformácio impégios em sede recursal? Acredito que sim. Se ele fizer um bloqueio maior, acredito que sim. Vamos ver? Não. A readequação do bloqueio de valores não constitui reformácio impégio disciplinado no artigo 617 do Código de Processo Penal. Então, essa eu errei. Não é reformácio impégios. Lembrar disso. Próxima. No rito do tribunal do júri, é possível que as partes estabeleçam divisão de tempo para debate diferente da prevista em lei? Acredito que sim. No tribunal do júri tem essa flexibilidade, sim, para adequação à complexidade da causa. Vamos ver? Sim, desde que respeitados os demais princípios que regem o júri. É possível que as partes estabeleçam uma divisão de tempo para debate que seja mais adequado ao caso. Show! Próxima. Qual é o efeito da quebra da cadeia de custódia da prova? Essa é uma pergunta bem importante. Qual é o efeito da quebra da cadeia de custódia da prova? A simples quebra da cadeia de custódia não gera a nulidade. A doutrina defende o contrário, inclusive. Defende que a quebra de cadeia de custódia da prova gera sim nulidade, mas o STJ entendeu que não gera uma nulidade por si só. O magistrado deve analisar qual é a prevalência, qual é a coerência daquela prova no conjunto probatório, em conjunto com as demais provas produzidas no processo. Vamos ver se é isso. Resposta. A quebra da cadeia de custódia não gera de forma automática inadmissibilidade ou nulidade da prova, devendo a análise ser feita caso a caso com base nos demais elementos dos autos. Então é isso. Show! Próxima. É possível a aplicação da perda de uma chance no processo penal? Aquela questão que a gente estava falando no início, né? Quando a acusação não produz todas as provas possíveis ou essenciais para a elucidação dos fatos. É aquela teoria, a teoria da perda de uma chance, teoria do professor Alexandre Moraes da Rosa, se eu não me engano, e da professora Mariana, esqueci o nome dela. Vamos ver? Possível sim. Fernanda Mambrini Rudolfo. Fernanda Mambrini Rudolfo. Professores Alexandre Moraes da Rosa. Ele eu lembro porque ele tem um podcast bastante interessante. Podcast do professor Alexandre Moraes da Rosa. Professora Fernanda eu não conhecia. Fernanda Mambrini Rudolfo. Eles defendem que a transposição da perte de uma chance, a teoria da perda de uma chance, oriunda lá do direito francês, do direito civil para o processo penal, é uma ideia original deles e cabe sim. Segundo essa doutrina, compete ao autor da ação penal a obrigação de produzir todas as provas necessárias à formação da convicção do julgador. Quando o Ministério Público se satisfaz em produzir o mínimo de prova possível, por exemplo, arrolando como testemunha somente os policiais que prenderam o réu em flagrante, na prática, tirada da defesa a possibilidade de questionar a denúncia. Por isso, a acusação não pode deixar de realmente investigar o caso, transferindo à defesa o ônus de fazê-lo. Ao contrário, a polícia e o Ministério Público devem buscar que os autores chamam de comprovação externa do delito, a prova que, sem guardar relação de dependência com a narrativa montada pela instituição estatal, seja capaz de corroborá-la. Quando a acusação não se desincumbe desse ônus, é cabível a absolvição do acusado. Aplica-se, nesse caso, a teoria da perda de uma chance probatória no processo penal, diante da possibilidade e da omissão probatória por parte do Estado. Então, essa é a teoria dos professores Alexandre de Moraes da Rosa e Fernanda Mambrini Rudolfo. É possível sim. Show! Próxima. É idônea a fundamentação do decreto prisional assentada na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e na necessidade de interromper a atuação de líder de organização criminosa voltada para a prática de crimes informáticos? Sim, é idônea essa fundamentação sim. O STJ entende que sim. Show, lembrei. A readequação do bloqueio de valores constitui reformácio impégios de sede recursal? Não. O tribunal pode readequar sim
o bloqueio de valores com base no próprio Código de Processo Penal, artigo 618, 617, errei por um, artigo 617 CPP. Então, lembrei. Muito bom, vencemos mais um, pessoal. Vencemos o informativo do STJ número 4, tivemos 28 flashcards, 28 julgados que passamos, estudamos. Espero que vocês tenham gostado. Vejam os nossos vídeos anteriores, os 3 primeiros julgados. Vejam também os nossos outros vídeos de jurisprudência, súmulas vinculantes, na playlist de jurisprudência. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu gostei, deixem aí os seus comentários, que eu vou gostar muito de saber. É só com o gostei, é só com o comentário de vocês que eu consigo saber se vocês estão gostando, se vale a pena continuar a fazer esses vídeos, porque eu faço os vídeos para eu aprender, né? Porque quem estuda para ensinar sempre aprende, e também para que vocês possam lograr a aprovação nas provas, nos concursos, de uma forma efetiva, de uma forma eficaz, eficiente e o mais rápido possível, né? Que a gente quer sair dessa vida de concurseiro o mais rápido possível. Então espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal!